Olá, queridos amigos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa plantinha aqui, a Bubumphyllum gutulatum, uma plantinha lá do Vietnã, que também é de Himalaia, Nepal. Essa planta vegeta em condições de florestas bem densas, com muitas folhas, e a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode alcançar esse tipo de resultado aqui no Brasil, né, numa diversidade totalmente oposta àquela que ela tem lá na Ásia. Nem totalmente oposta, porque senão nós não conseguimos esses resultados, mas talvez você esteja enfrentando algumas dificuldades com essa plantinha ou nem a conhecia. É uma oportunidade tanto para você conhecer, assim também como quando comprar, saber como cultivar. Antes de começar a entrar no quesito cultivo, eu queria só falar para vocês que essa planta foi primeiramente descoberta lá em 1890 e o primeiro nome que foi dado para ela não era de Bubumphyllum, né? Ela não foi descrita como Bubumphyllum, ela foi descrita como Cirropetulum ou Cirropetulum, né? Era a descrição dessa planta. Então era Cirropetulum gutulatum. E quando foi em 1970 essa planta então foi descrita novamente, né? O taxonomista mudou e ela passou a se chamar então Bubumphyllum gutulatum. Até hoje, né, essa discussão sempre que envolve as taxonomias dessas plantas, depois principalmente dela ser descoberta, por mais que um nome ou outro se torne sinônimo, ele ainda é válido para a planta. Só que isso fez também com que os Bubumphyllums tivessem eles que já são, né, o grupo de maiores espécies, quando se fala de gênero de orquídea, certamente o Bubumphyllum é o que mais tem espécies dentro dele. E tinha muito mais, que ao longo desses anos todos foram sendo retirados, porque algumas dessas plantas que eram Bubumphyllum foram realmente sendo passadas para outras nomenclaturas, né? Foram separando. Ah, essa não é mais o gênero Bubumphyllum, essa agora é Cirropetulum, aí tem outros inclusive agora que eu não me lembro aqui para falar para vocês, mas ela foi separada em vários grupos de gêneros, algumas espécies que eram Bubumphyllum. Antes disso, imagine a quantidade, né? A gente tinha aproximadamente, hoje eu não sei como tá, mas a gente tem aproximadamente 2.000 espécies dentro desse gênero de Bubumphyllum. Uma outra característica dessa planta também é que ela vem de uma altitude que é de 800 até 2.200 metros. Né? Ela tem uma altitude que chega até a ser bem alta. Contudo, ela também parte de um início ali de 800 metros acima do nível do mar. Então aqui na minha região, por exemplo, eu estou a 600 metros acima do nível do mar e acabei tendo resultado com elas. Aliás, todos os anos elas florescem bem para mim. Então eu percebi que ela também aceita condições de altitudes que sejam menor até do que as condições que partem do princípio dos seus habitats. Lembrando, obviamente, que essas plantas também foram adaptadas aqui depois de laboratórios e tal, então elas já estão também muito adaptadas a essa condição de orquidário. E para a gente encerrar esse tema e passar a falar realmente do cultivo, né, de como você pode adquirir esse resultado, queria dizer para vocês que é assim, normalmente a inflorescência dela é de 6 a 7 centímetros, né, a inflorescência que seria a haste pela qual ela cresce, e ela pode trazer entre 5 até 10 flores numa única inflorescência, né? Ela acaba trazendo essa florzinha. Essa florzinha aqui, ela tem normalmente 2 centímetros, de 1,5 cm a 2 centímetros de tamanho. Uma coloração muito bonita, como você pode ver aí, né, mostrando para vocês. É muito bonita essa planta. Certamente uma das Bubumphyllums que, na minha opinião, né, é uma das mais bonitas do gênero. E uma outra característica, né, que a gente tem na Bubumphyllum é que a maioria dessas plantas são plantas fedorentas, né? A gente sabe bem que Bubumphyllum, quando as pessoas falam de Bubumphyllum, ficou essa característica, né, de ser plantas um pouco mais fedorentas, justamente porque os insetos polinizadores dessas plantas são os mosquitos, na sua maioria das vezes. Mas essa planta aqui eu asseguro para vocês que ela não tem esse cheiro que incomoda. É lógico, se você chegar mesmo lá e puxar profundamente, pode ser que você cheire ali um punzinho. Mas nada que vá ser complicado, você vai colocar e vai deixar cheiro pela tua varanda, pode ficar despreocupado. Ela vai trazer mesmo muita beleza para o seu ambiente. Entrando na parte que importa para que você tenha esse resultado, eu diria a vocês que Bubumphyllums, né, tem uma característica de crescer de forma bem espalhafatosa. Muitas pessoas querem ela toda arrumadinha no vaso e não adianta, porque elas não ficam mesmo. Como você pode ver, ela cresce dessa forma, ó, né? Ela cresce querendo sair do vaso, você vê que ela fica solta. É uma preferência dela, né? Ela está aqui, inclusive foi replantada, mas é assim, tá? Então você não se apegue a isso, porque elas gostam realmente de crescer dessa forma, de crescer mais
mais livre, né? Então, quanto mais você ficar colocando substrato para manter ela dentro do vaso, talvez esse seja um dos maiores erros de quem cultiva essa planta aqui. Eu vejo muitos iniciantes praticando isso, né? Começa a ver essas raízes aqui, os caras querem esconder a raiz, aí enche de substrato, e isso pode ser bem danoso porque é uma coisa que a planta não gosta. Uma outra forma de cultivar, porque aqui ela está com um pouquinho de esfagno e o substrato que você já viu aqui no canal diversas vezes eu utilizar nada demais. Apenas um pouquinho mais de musgo para entregar umidade, que é uma característica das bumbunfilhos e de necessidade dela. Mas você também pode utilizar, se você preferir, tronquinhos de madeira, que elas também se dão bem dessa forma. Óbvio que nesse formato de cultivo você vai ter que molhar mais. Nessa situação aqui eu molho cerca de 4 vezes na semana durante o período mais quente e molho de 1 a 2 no período mais frio, e elas se dão muito bem com esse tipo de rega aqui no meu clima, né? Então você tem que talvez adequar para mais ou um pouquinho para menos, dependendo do clima que você vive. Também dizer para vocês que essa planta se dá bem tanto em clima quente como em clima frio. Então é uma planta que suporta climas um pouquinho mais baixos, assim como mais quentes também. Então é uma planta que realmente consegue se adaptar muito bem no clima tropical brasileiro. Já na questão da iluminação, eu recomendo para vocês que vocês cultivem essa plantinha cerca de 60% a 70% de iluminação, né? Um local um pouco mais menos iluminado, né? Não no tom das catleias, um pouquinho menos do tom da catleia, com mais umidade, né? Principalmente essa umidade ambiente, onde eu recomendo que além dessas 4 regas que você faça, se você tiver condições, né, molhar o chão próximo da onde essa planta vegeta, para que os seus resultados ainda sejam melhores com essa espécie. Na questão da adubação, eu recomendo mesmo que aqui possa ser um inorgânico, mas é claro, você também pode fazer a utilização tanto do seu bocache, assim como do Rimitsu, que é um excelente produto para que você plante plantas, né, que tenham essa condição de substrato. Então aqui Rimitsu e o seu bocache vai funcionar, assim também como funcionará todas as adubações inorgânicas, né, ou aquelas foliares que você fizer. A planta também costuma se dar muito bem e corresponder bem rápido a essas condições de adubação. Claro, desde que você respeite as parcimônias e quantidades menores, para que você não exagere e não cause um efeito fitotóxico na planta, né? Então vá devagar na adubação. Adube, mas não deixe, né, de adubar nunca, mas sempre na parcimônia e com dosagens um pouco menores. Acho que tudo que eu podia falar dessa planta eu entreguei para você nesse vídeo. Se eu te ajudei, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, temos um encontro no próximo vídeo e eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau!